Me dá a próxima matéria e assim eu vou alternando, mesmo no nosso feriado, é o primeiro dia do mês de maio. Deus abençoe o mês de maio, dona, e que possamos ter um mês aí de menos violência nesse estado, menos pancadaria. Não é isso que a senhora está vendo, né? Não é isso que o senhor está vendo. Um jovem foi executado. O Líbero Oliveira, pouco mais de 29 anos de idade, está ali na tela. Ele foi executado e as câmeras dizem: rapaz, Dídio do céu, eu estava acabando de pontuar e pedir que esse mês de maio tenhamos menos violência e menos execuções como essa que tem acontecido muito por aqui em Mato Grosso, né, Dídio? Com toda certeza, hein, Pop? Até porque situações como essa, que há muito tempo não se via falar de guerra entre facções, ou daquelas que acabam aí sendo anunciadas que um disparou contra o outro. Dessa vez, da Rua São João, em frente ao Bar do Beto, lá em Cáceres, a Polícia Militar tomou conhecimento aí de um rapaz que estaria caminhando ali na Rua São João, em frente ao Bar do Beto, e ele acabou sendo surpreendido pelos seus desafetos que estavam atrás de um trailer. Você vê que de forma rápida ou repentina, um rapaz de boné branco, ele sai de trás do trailer, dá um tiro naquele que é o seu desafeto, que seria o Líbero, de 29 anos de idade. Não satisfeito, para confirmar a morte, ele volta novamente, mais disparos são efetuados na segunda aparição dele nas frentes das câmeras. A partir dali, a polícia tomou conhecimento, a civil acaba sendo anunciada, e aí eles vão atrás daqueles que seriam executores. Uma denúncia acabou levando aí a polícia até a casa de algumas pessoas que poderiam ser os executores. Talvez não sejam executores, mas fazem parte do mesmo bando, onde o armamento, que é compatível com aquele que foi utilizado na morte do Líbero, ele foi apreendido, além de duas pessoas que também foram apreendidas e apresentadas. Mas, deixa aqui registrado que os trabalhos que são realizados, não na sua totalidade, nem colocando a mesma régua toda a Polícia Militar, Pop, mas existe coronéis ou existe aí comandantes que estão segurando informações, estão segurando imagens, e aquilo que seria divulgado, o que era de praxe ou de competência ou ofício do jornalismo, seja ele falado, escrito, televisionado, como é o caso da TV, do site e dos rádios, não é mais a nossa portabilidade. Não somos mais portadores da informação para poder praticar o jornalismo dentro de uma democracia. Hoje, na verdade, o que vem de comportamento, não toda a Polícia Militar, mas há muitos do interior do estado e alguns comandantes que estão aí concorrendo com a imprensa, com o jornalismo. Influenciadores. Onde aquilo que seria abuso de autoridade, isso serve para a imprensa, mas para eles acabam alimentando as redes sociais do próprio batalhão, da própria companhia, com vídeos, com foto, com situações que são inéditas, ou que acabam sendo aí tituladas, ou pode-se colocar uma manchete exclusiva da polícia tal. Isso está ficando feio, e se isso continuar, eu quero aqui chamar a atenção ou pedir apoio aos colegas de site e de outras emissoras que estiveram nos acompanhando, que está ficando feio, e haverá um comportamento diferenciado para toda a imprensa, se assim não voltar a ser como era antes. Polícia prendendo, a imprensa comunicando e a justiça indiciando e julgando. Cada um no seu quadrado, cada um no seu papel. Como as coisas estão misturadas, tá difícil trabalhar, Popão. Alguns policiais ou alguns tenentes-coronéis são contra o uso da câmera na farda, mas não demonstra isso no Instagram, né? Alguns tenentes-coronéis são contra o uso da farda, da câmera na farda, mas o Instagram dele é praticamente uma plataforma de ocorrências policiais. Aí não dá para entender, né? Se alguns tenentes-coronéis são contra o uso da câmera, por que no Instagram pessoal dele é uma TV 24 horas exclusivo? Se você pede o compartilhamento daquela matéria, vem com a logomarca do tenente-coronel, não sei se é candidato a alguma coisa. Play, vai.
E mais um crime contra a vida ele é registrado no interior do estado do Mato Grosso, no município de Cáceres, onde na Avenida São João, a Polícia Militar acabou atendendo a solicitação via CIOSP, onde informava que no local havia um homem vítima de disparo. Chegando no local, a polícia verificou que foi confirmado o fato, onde foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar, que se fez presente e constatou o óbito. A vítima ela foi identificada com o nome de Líbero Oliveira da Silva, 29 anos de idade. De acordo com as informações ainda que constam no boletim de ocorrência, foi feito o controle do tráfego, bloqueio das vias de acesso, até a saída da polícia técnica oficial. A partir daquele momento, a polícia estaria atrás daquele que teria efetuado os disparos, onde o vídeo de segurança acaba demonstrando que a vítima estava indo em direção a uma moto estacionada. Momento que alguém sai de uma barraca ou de um trailer, aponta a arma, dá um disparo, não satisfeito, dá outro disparo e mais outro disparo. A pessoa é executada. Aquele que fez os disparos estaria de boletom e também de boné branco. Diante das informações, a Polícia Militar de Cáceres continuou diligências, até que na Rua das Garças, no bairro Lavapés, 2 pessoas foram detidas e o armamento foi apreendido, onde existe a suspeita de terem participação na execução desse jovem na cidade de Cáceres. De acordo com a outra ocorrência, que foi desencadeada após a execução desse rapaz, a Polícia Militar, após o homicídio doloso consumado ocorrido no Bar do Beto, que é a localização do homicídio, localizado na Avenida São João, cuja vítima foi alvejada com disparos na região do pescoço e da cabeça por 2 indivíduos em uma motocicleta escura, um trajando moletom escuro e outro com blusa clara, que fugiram em direção à Avenida Getúlio Vargas. A guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que membros da facção criminosa, denominada Comando Vermelho, oriundos de outras cidades, estariam em Cáceres, com o objetivo de praticar homicídios contra integrantes de uma facção rival. Segundo a denúncia, os suspeitos estariam em uma casa situada na Rua das Graças, esquina com a Rua da Amizade, no bairro São José. Diante das fundadas razões, a equipe da Polícia Militar deslocou até o local, utilizando sinais sonoros e luminosos, e ao perceber a aproximação da guarnição, um dos indivíduos tentou correr pelos fundos da casa, sendo visualizado pela equipe. Ao avistar os policiais, retornaram ao interior da casa e tentaram impedir o acesso, posicionando um fogão e um botijão contra a porta. Mesmo após a verbalização, os ocupantes da casa recusaram a sair. Diante da resistência e do contexto que indicava risco iminente, e durante a ação, um suspeito que foi identificado, ele foi flagrado portando uma pistola Glock G7 com 2 carregadores e 34 munições intactas do calibre 9mm. Após a ordem verbal, o indivíduo largou a arma no chão e, em continuidade, a busca domiciliar, foi localizado um revólver do calibre 38, com 6 munições intactas, escondido sobre um colchão. 2 suspeitos maiores de idade são de outros municípios, sendo um da cidade de Tangará da Serra e outro da cidade de Chapada dos Guimarães, e pertence à facção a qual foi citada, tendo confessado que estavam na cidade com a intenção de cometer crimes. Apesar de negarem participação no homicídio lá no Bar do Beto, até então fugiram com os principais suspeitos do referido crime, circunstância que será investigada devidamente pela Polícia Judiciária Civil. Portanto, se encontram presos 2 pessoas, uma de Tangará, outra de Chapada dos Guimarães, uma pistola e um revólver, e aquele que morreu acabou sendo identificado na frente do Bar do Beto com 2 disparos na cabeça e no pescoço. Líbero Oliveira da Silva, de 29 anos de idade. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Obrigado, Didio. Obrigado, obviamente, pelo teu trabalho e não o conteúdo dele.